Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da LAC Concursos. E na aula de hoje nós vamos continuar a nossa jornada pelo novo CPC. Tenho dito e sempre repito, Direito Processual Civil sempre foi uma matéria, uma disciplina muito importante para você profissional do direito e também para você concurseiro. No último ano, ganhou ainda mais relevância com o advento do novo Código de Processo Civil. E nesse contexto, as bancas Brasil afora têm cobrado novidades. Existem no CPC alguns institutos bastante importantes por si só, sempre foram muito cobrados, continuam a ser muito cobrados, só que atualmente, mesmo aquilo que não tem tanta relevância prática assim, as bancas têm cobrado por se tratarem de novidade. Então, bastante atenção, vamos aqui dar sequência à nossa aula sobre o juiz e os auxiliares da justiça. Noutras oportunidades, nós trabalhamos os sujeitos parciais, autor, réu e os seus procuradores. Agora, nós damos sequência aos sujeitos da relação processual, mas tratando especificamente sobre os sujeitos imparciais do processo, juiz e os seus auxiliares. Na nossa última aula, de forma bem resumida, bem rápida, apenas para te trazer de volta para o nosso encontro. Na última aula nós falamos sobre os poderes e deveres do juiz. Falamos sobre os poderes e deveres do juiz. À luz do artigo 139 do novo CPC, artigo extremamente importante. Existem aqui algumas novidades que merecem ser destacadas, por isso é que eu quero relembrá-lo com vocês. Artigo 139 do novo Código de Processo Civil nos traz, portanto, os poderes e deveres do juiz. E ali ele afirma: incumbe ao juiz, primeiro, assegurar a igualdade de tratamento das partes. Assegurar igualdade de tratamento as partes, princípio da isonomia, Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida da desigualdade, princípio da isonomia. Também, velar pela duração razoável do processo. Isso mesmo, o juiz como o gerente da relação processual, que se desenvolve por impulso oficial, cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo. E o CPC coloca ali diversas ferramentas, diversos instrumentos para que isso aconteça. Falamos lá na última aula. Ademais, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Quando falávamos sobre os deveres das partes, identificamos que o descumprimento de alguns deveres configura ato atentatório à dignidade da justiça, pagamento de multa direcionada à fazenda pública. E o descumprimento de alguns outros deveres poderia configurar litigância de má-fé, também multa, só que multa direcionada à parte lesada. Então veja, o juiz ele tem também instrumentos para prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e indeferir também postulações meramente protelatórias. E aí, inciso quarto, polêmico, novidade do CPC 15, pelo menos uma novidade parcial. O legislador diz: incumbe ao juiz, pode o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais,
subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por que o tema é tão polêmico? Por que o tema tem sido tão discutido? Porque vários doutrinadores, também julgadores, têm entendido que esse inciso possibilita ao juiz deferir medidas executivas atípicas. Isso mesmo, para garantir, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o inciso 4º do artigo 139 autoriza o juiz, quando ele utiliza a expressão todas, determinar medidas executivas não previstas no CPC. Medidas, portanto, atípicas. E nós temos visto diversas: suspensão de CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito, tudo fundamentado aqui no inciso 4º. E eu chamo a atenção dos senhores para 2 pontos. Esse determinar todas, que me parece, e é o que tem se fundamentado na jurisprudência, é o que autoriza essas medidas atípicas, e o finalzinho, porque vejam bem, o CPC 73 já autorizava deferimento de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias para executar obrigações de fazer e de não fazer. O novo CPC possibilita também a determinação dessas medidas para prestações pecuniárias. Então, inclusive, em obrigações pecuniárias, passa a ser possível, por exemplo, deferimento de astrentes, que são as medidas, são as multas processuais coercitivas. Vou colocar aqui no cantinho, né? Por conta desse entendimento. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Passa a ser possível determinação de astrentes. Inclusive em obrigações pecuniárias. Eu já fazia isso nas obrigações de fazer e não fazer. Por conta da parte final do texto, passa a ser também possível nas obrigações de não fazer. Então, texto importantíssimo, texto realmente bastante relevante, né? Ok? Beleza, mas tem outros poderes. Vamos ver aqui. O juiz deve promover a todo tempo, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Esse é um dos ideais do novo CPC, né? Tentar sempre que possível a autocomposição, mediação, conciliação. Tem que tentar sempre que possível. Dever do juiz. E aí, inciso 6º, inciso que tem sido muito cobrado em provas de concurso público. Por conta dos detalhes daqui desse inciso, saem diversas pegadinhas. Porque o legislador diz: pode o juiz dilatar prazos. Ele não pode reduzir. Cuidado, ele pode dilatar
prazos processuais. Reduzir não. Reduzir não. As partes podem, por meio de negócio jurídico processual, reduzir. O juiz não. Unilateralmente ele só pode dilatar prazos. E prazos ainda não encerrados. Ok? Então o juiz pode dilatar apenas prazos não encerrados. Prazos não encerrados. Prazos não encerrados, ok? Atenção com esse detalhe. E pode alterar a ordem da produção dos meios de prova, especialmente as provas orais. Elas possuem uma ordem prevista na lei. Pois bem, o juiz pode mexer nessa ordem. Para qual finalidade? Para que fim? Para fim de dar efetividade, conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, atenção, dilatar prazos não encerrados, alterar a ordem da produção de provas para conferir mais efetividade à tutela jurisdicional. Pode exercer poder de polícia, isso aqui não tem muito segredo, o juiz pode exercer o poder de polícia para resguardar o bom andamento do processo, né, a ordem no processo. O juiz pode, a qualquer momento, a qualquer tempo, pedir, determinar o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre fatos da causa, com um detalhe: o juiz pode, a qualquer momento, determinar o comparecimento das partes para inquiri-las sobre os fatos. Todavia, essa hipótese não incidirá pena de confissão. Tá? Não aqui em vermelho, porque é o que algumas bancas têm feito, né? Coloca lá o texto igualzinho e diz que pode incidir pena de confesso. Não pode. O juiz, porque aqui não é depoimento, como o de audiência. Não, o juiz pode a qualquer momento determinar o comparecimento das partes para inquiri-las sobre os fatos. Todavia, essa hipótese não incidirá pena de confesso. O juiz pode também, deve, nessa situação, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de vício. Princípio da primazia da decisão de mérito. Pegou? Primazia da decisão de mérito. O juiz deve, sempre que possível, suprir pressupostos processuais, sanear vícios para alcançar a resposta que se espera do judiciário, qual seja uma decisão de mérito. E último poder previsto no artigo 139, o juiz, quando se deparar com demandas individuais repetitivas, ele pode oficiar o Ministério Público, a Defensoria, os outros legitimados, para as ações coletivas. O juiz não pode iniciar uma ação coletiva porque a jurisdição ela é inerte, depende de provocação. Mas percebendo, no caso concreto, em que existem diversas demandas individuais repetitivas, então ele pode oficiar aqueles que são legitimados para a propositura das ações coletivas. E aí, concluindo essa recapitulação, artigo 140, artigo 141 trazem princípios importantíssimos para você, concurseiro. O artigo 140 nos traz o princípio da vedação do non licet. Non licet, lá no direito romano, atribuía a possibilidade do juiz romano não julgar. Se o jurisconsulto romano, ao se deparar com uma situação que não tinha lei, uma situação que ele não tinha conhecimento específico, ele podia dizer non licet,
não está claro, então não vou julgar. Isso não pode no Brasil. Isso não pode no Brasil. Por isso que aqui impera o princípio da vedação do non licet. Vedação do non licet. Porque o juiz não pode deixar de julgar, alegando inexistência de lei, alegando lacuna, alegando obscuridade. O juiz não pode deixar de julgar. Terá que se valer dos meios de integração previstos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quais sejam analogia, costumes, princípios gerais do direito e, em última hipótese, quando tiver autorização legal, a equidade. Olha o artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz, parágrafo único, só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então o juiz não pode deixar de julgar. Não pode. Não pode alegar lacuna, não pode alegar obscuridade, não pode alegar inexistência da lei. Tem que julgar. A jurisdição ela é inafastável. Tem que julgar. Se não tem lei, se a lei é lacunosa, obscura, então que se valha de meios de integração, analogia, costumes, princípios gerais de direito e, quando autorizado, equidade. Outro princípio, previsto no artigo 141, princípio da congruência. O que nos determina esse princípio chamado princípio da congruência? O legislador estabelece que o juiz não pode julgar nem além, nem aquém e nem fora daquilo que foi efetivamente previsto. O juiz ele está vinculado ao pedido, aquilo que foi pleiteado. O juiz não pode julgar nem aquém, decisão citra petita, nem além, decisão ultra petita, e nem fora, decisão extra petita. Não pode, o juiz está vinculado ao pedido, princípio da congruência. Veja o texto legal. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ok? Então o juiz decidirá o mérito nos limites propostos. Princípio da congruência. Beleza? Isso o que nós vimos na aula passada. Agora nós damos sequência. Falamos dos poderes, falamos dos deveres, falamos sobre vedação do non licet, princípio da congruência, responsabilidade do juiz. Agora passamos a falar sobre impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Dois temas muito relevantes na matéria processual. Dois temas de extremo relevo para a matéria processual. Para a prática processual, enquanto advogado que sou, e também para concursos públicos. Temas recorrentemente cobrados. Ok? Veja bem, por que esses temas eles são tão importantes? Porque quando nós estudamos a teoria geral do processo, quando estudamos a introdução ao direito processual civil, e falamos então sobre a ação stricto sensu, aquela da teoria de Lieberman, segundo o qual a ação é o direito à resposta de mérito, nós aprendemos que a ação é um direito subjetivo público condicionado. Condicionado. Tenho que preencher, portanto, as condições: legitimidade e interesse. Tenho também os pressupostos processuais. Nós estudamos o que é ação e identificamos as condições: legitimidade e interesse. E quando estudamos o processo como instrumento
princípio da instrumentalidade, eu tenho também os pressupostos processuais. E observem, só quando preenchido as condições da ação e os pressupostos processuais, que em regra o juiz parte para a análise do mérito. Nós vimos o princípio da primazia da decisão de mérito. Sempre que possível, o juiz deve determinar o suprimento do vício, o saneamento do vício para alcançar a decisão de mérito. Mas, em geral, eu só parto para a análise de mérito depois de preenchido as condições da ação e os pressupostos processuais. E aí, quando falamos dos pressupostos processuais, de existência, validade, positivo, negativo, nós afirmamos que um dos pressupostos de existência é que o órgão julgador seja dotado de jurisdição. Isso. Eu preciso de partes e eu preciso de um órgão dotado de jurisdição. Pressuposto de existência. Pressuposto de existência do processo. O órgão dotado de jurisdição. Só que não basta isso. Quando passamos a falar dos pressupostos de validade, identificamos que não basta que o órgão seja dotado de jurisdição. Ele precisa também ter competência. Pressuposto processual de validade. Juízo competente. Juízo competente. Pressuposto de validade. Mas observe, meus caros, não basta que o órgão seja jurisdicional e que o juízo competente. O juiz, o magistrado, precisa também ser imparcial. Imparcial. A imparcialidade do juiz, é, pois, pressuposto de validade do processo. A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo. O juiz precisa ser imparcial. Pressuposto de validade, subjetivo, aplicado ao juiz. As partes devem ser capazes, é necessário que se tenha capacidade postulatória, capacidade processual. E no que diz respeito ao juiz, o órgão precisa ser jurisdicional, juízo competente, juiz imparcial. Imparcial, pressuposto de validade do processo. Acontece que, por vezes, esse juiz tem vínculos familiares com uma das partes. Às vezes, esse juiz é amigo íntimo de uma das partes, é inimigo da outra. Às vezes, a esposa desse juiz está representando uma das partes. Às vezes, esse juiz é credor de uma das partes. E aí não tenha dúvida, essa imparcialidade, que é pressuposto processual de validade, ela se vê prejudicada. E esse processo, então, está viciado na sua validade. Acontece que existem 2 graus da parcialidade. Veja, o juiz precisa ser imparcial. Em algumas situações, acaba que ele se influencia pelas circunstâncias fáticas, como as que eu citei. E aí ele é parcial. Não pode. Essa parcialidade pode se dar em 2 graus distintos. Uma parcialidade mais grave
pesada, que gera nulidade do processo, absoluta, questão de ordem pública, e uma parcialidade mais leve, que pode sim prejudicar o processo, mas mais leve. Talvez não influencie o juiz. Esses 2 graus de parcialidade é o que chamamos de impedimento e suspeição. Pegou? Quando falamos sobre pressupostos processuais, nós aprendemos que o órgão precisa ser dotado de jurisdição. O juízo tem que ter competência. A falha da competência gera incompetência absoluta ou relativa. Mas não só, o juiz precisa ser imparcial. Pressuposto processual de validade aplicada ao juiz. Se ele não for imparcial, esse processo está viciado. E essa parcialidade, esse vício, esse defeito, pode se revelar em 2 graus distintos: impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Vamos lá diferenciá-los então? Tá? Antes disso, eu só gostaria de fazer uma observação, que é a seguinte: muitas das vezes, a falta de um pressuposto processual gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Isso mesmo. Bem, quando Lieberman falou que a ação era o direito a uma resposta de mérito, eu preciso compreender que para chegar numa resposta de mérito, eu preciso preencher as condições da ação, legitimidade, interesse, e os pressupostos processuais de existência, de validade, aplicada às partes, aplicada ao juiz, positivo, negativo. E a falha em um desses elementos que não puder ser suprida, muitas das vezes culmina em extinção do feito, sem resolver o mérito. Nesse caso, o vício da parcialidade, a parcialidade é um vício, é um defeito. Esse vício, como regra, não gerará. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. A extinção do feito. Não. Que não tem relação com as partes, cá para nós. Aquilo que as partes poderiam fazer, elas fizeram. Elas fizeram capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória, petição apta, citação válida. O que elas poderiam fazer, elas fizeram. Não posso autorizar que o processo seja extinto por um erro, por um equívoco, por uma falha do Poder Judiciário. Então, esse vício especificamente da parcialidade, que pode ser tanto suspeição quanto impedimento, não implicará em extinção do processo sem resolução do mérito. O que você acha que vai acontecer? Se determinado juiz é parcial, foi declarado parcial por impedimento, por suspeição, o que você acha que vai acontecer? Não extinguirá o processo.
que você acha que vai acontecer? Isso mesmo, é evidente. Remete os autos para um substituto. Essa será a consequência natural do impedimento ou suspeição. Os autos do processo serão remetidos para um substituto legal e os atos decisórios praticados pelo juiz parcial serão nulificados, serão invalidados. Remete os autos para um juiz imparcial e os atos realizados pelo parcial, pelo juiz impedido, pelo juiz suspeito, serão invalidados. Show de bola? Quais são as diferenças entre suspeição e impedimento? Eu sei que a parcialidade se revela em 2 graus. A parcialidade é um vício processual. Diz respeito a um dos pressupostos processuais subjetivos aplicados ao juiz. Parcialidade é um vício, é um problema, é um defeito que pode se revelar em 2 graus distintos: impedimento, suspeição. Quais as diferenças entre impedimento e suspeição? Primeiro, vamos falar sobre o impedimento. O impedimento, ele gera presunção absoluta de parcialidade. Isso mesmo. Quando configurada, no caso concreto, alguma das hipóteses previstas na lei de impedimento, esse juiz, ele é parcial. Ponto. Não se fala mais nisso. Se existe no caso concreto a configuração de alguma das hipóteses de impedimento, o juiz, o magistrado, é impedido. Ele é parcial. Por isso afirma-se que o impedimento gera presunção absoluta de parcialidade. Presunção absoluta é aquela que não comporta prova em contrário. Não tem saída, não tem como o juiz provar que a configuração daquela hipótese, a despeito de prevista na lei, não influencia na sua imparcialidade. Não tem como. As causas de impedimento produzem presunção absoluta de parcialidade. Esse juiz tem que ser afastado. Por isso é que afirmamos que o impedimento ele é mais grave, ele é mais sério. Exatamente, é um vício muito mais grave. Tão grave que gera presunção absoluta. Gera presunção absoluta de parcialidade. E por conta disso, afirma-se que o impedimento é uma questão de ordem pública. É uma questão de ordem pública. O juiz não pode ser parcial. E se, no caso concreto, configurou-se uma causa de impedimento, não tem outra escolha, não tem defesa. O juiz é parcial naquele caso. Ele está impedido, presunção absoluta de parcialidade. Questão, pois, de ordem pública. Questão de ordem pública. Razão pela qual, assim como a prescrição é questão de ordem pública, a decadência, questão de ordem pública, a incompetência absoluta é questão de ordem pública, quando afirmamos que o impedimento é questão de ordem pública, a grande consequência é que esse impedimento poderá ser alegado a qualquer tempo. A qualquer tempo e grau de jurisdição. A matéria não preclui. Se o próprio juiz não reconhecer de ofício que é impedido, o juiz deve fazer isso, né? Ele deve. O juiz olhou lá, sabe que ele é impedido. Ele deve reconhecer de ofício
e pedir para que os autos sejam remetidos a um substituto. Se ele não fizer isso, qualquer das partes pode arguir o impedimento a qualquer tempo. A qualquer tempo, o grau de jurisdição. Porque matéria de ordem pública não preclui. O legislador vai falar que a parte deve alegar o impedimento no prazo de 15 dias, a contar de quando conheceu. Só que no caso específico do impedimento, se ela perder esse prazo, não tem problema. É matéria de ordem pública. Pode ser alegada a qualquer momento e a qualquer grau de jurisdição. E vou além. Por ser um problema tão grave, por se tratar de uma questão de ordem pública, se o impedimento não for arguido, o juiz prolatar a sentença e essa sentença transitar em julgado, impedimento enseja ação rescisória. Pegou? O erro é grave, o problema é grave. As partes podem alegar a qualquer momento, ou o grau de jurisdição. E se não alegarem, essa decisão, a sentença, ela transitar em julgado, impedimento é uma das causas que ensejam ação rescisória. Prevista lá no artigo 966. Lá no artigo 966 do novo Código de Processo Civil, você vai encontrar. São causas que ensejam ação rescisória. Aí vai aparecer incompetência absoluta, impedimento. Defeitos graves. Já a suspeição, as causas de suspeição são causas menos graves. Não são problemas tão sérios. Na verdade, a configuração de uma dessas causas gera apenas indícios de parcialidade. Se no caso concreto, alguma das hipóteses previstas na lei, como causas de suspeição, estiver presente, estiver configurado, eu não tenho como atestar em definitivo que o juiz ele é parcial. Não. A configuração de uma dessas hipóteses me traz indícios de parcialidade. É um defeito, um vício menos grave. Por isso afirmaremos que a suspeição ela gera presunção relativa de parcialidade. Gera presunção relativa de parcialidade. E como presunção relativa, a suspeição, a arguição de suspeição admite prova em contrário. Admite prova em contrário. O juiz pode provar que, a despeito da configuração da hipótese prevista na lei, a imparcialidade dele não será afetada. Lá nas hipóteses de impedimento não tinha saída. Se tem impedimento no caso concreto, juiz, você tem que ser afastado. Não cabe nem defesa. A única defesa possível é demonstrar que a causa não existe. Ponto. Porque se a causa existir, não tem saída. Presunção absoluta. Aqui na suspeição, mesmo que exista a situação, o juiz pode tentar provar que a hipótese configurada não lhe retira a imparcialidade, não afeta a sua imparcialidade. Trata-se de uma presunção relativa e que, portanto, comporta a prova em contrário. E que, portanto, é questão de ordem privada. E aí tem outra diferença entre os graus de parcialidade. Enquanto o impedimento poderia ser arguido a qualquer momento ou grau de jurisdição, porque trata-se de questão de ordem pública, a suspeição como questão de ordem privada.
presunção relativa, ela só pode ser arguida no prazo previsto na lei. Nós vamos falar desse prazo. 15 dias a contar do conhecimento da causa. Se a parte não arguir a suspeição no prazo previsto na lei, o direito precluirá. Ou seja, ela não poderá alegar posteriormente. Não poderá alegar posteriormente. Por isso, e parece óbvio, que se a suspeição se submete à preclusão, ou seja, se a parte não alegar a suspeição no prazo previsto na lei, ela não pode alegar depois, parece evidente. A suspeição não é causa que enseja ação rescisória. Não é causa que enseja ação rescisória. Se o juiz prolatou a sentença e essa sentença transitou em julgado, a parte não poderá alegar suspeição para fins de rescindir a decisão, a coisa julgada. Não. Impedimento é matéria de ordem pública. Pode ser alegado a qualquer momento grau de jurisdição e enseja até mesmo ação rescisória, pois eu estou diante de uma presunção absoluta de parcialidade. Suspeição, vício menos grave, presunção relativa de parcialidade. Tem prazo para ser alegado. Se não for alegado, não pode mais. E também não enseja ação rescisória. Tá? Faço questão aqui de compartilhar a doutrina do grande mestre Pontes de Miranda, que ao diferenciar suspeição de impedimento, ele nos diz o seguinte: quem está sob suspeição está em situação de dúvida quanto ao seu bom procedimento. Quem está impedido está fora de dúvida, pela enorme probabilidade de ter influência maléfica para a sua função. Impedimento, presunção absoluta. Suspeição, presunção relativa. Impedimento, o juiz é parcial, ponto. Suspeição, há indícios de parcialidade. Beleza? Ok? Então, para concluir aqui esse bloco 2 sobre juízes e auxiliares da justiça, aqui o nosso quadro esquematizado com as diferenças entre suspeição e impedimento. Você, concurseiro, tem que saber isso, hein? Tem que saber isso. A imparcialidade é pressuposto processual de validade subjetiva aplicável ao juiz. O juiz não pode ser parcial. Se for parcial, o processo está viciado. E essa parcialidade pode se dar em 2 graus: impedimento, suspeição. Quais as diferenças entre impedimento e suspeição? Impedimento, presunção absoluta de parcialidade. Suspeição, presunção relativa de parcialidade. Impedimento, fundado em circunstâncias objetivas, por isso indiscutíveis. Suspeição, fundada em circunstâncias subjetivas, indícios de parcialidade. Impedimento pode ser arguido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, porque não se submete à preclusão. Suspeição só pode ser arguida no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Se não for arguida nesse prazo, preclui. Portanto, submete-se à preclusão. Impedimento enseja ação rescisória. Suspeição não enseja ação rescisória. Ok? É isso aí, pessoal. Aula rapidinha sobre poderes e deveres do juiz,
princípio da congruência, princípio da isonomia, que nós também relembramos, mas principalmente aula sobre impedimento e suspeição, tema muito cobrado em concurso público. Não confunda, não confunda. Um dos pressupostos processuais de validade é a imparcialidade. Se o juiz for parcial, o processo está viciado. E esse vício pode ser mais grave ou menos grave. Mais grave impedimento, menos grave suspeição. Lembra das diferenças? Não esqueça, portanto. Pessoal, ficamos por aqui nesse segundo bloco sobre os poderes e deveres do juiz. Nos vemos em breve na continuidade dessa aula, desse tema, onde teremos a oportunidade de verificar as hipóteses de impedimento, as causas de impedimento e as causas de suspeição, bem como o procedimento para a arguição do impedimento e suspeição. Aquele abraço, te espero em breve, no próximo bloco, parte 3 dos poderes e deveres do juiz. Até mais! Tchau, tchau. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.